Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10 com o tradicional pré-jogo antes de Santos e Fortaleza neste domingo 6h15 lá no Castelão em Fortaleza, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia e também da Exatec Informática, que fica na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office. O site renovado é o exatecinformatica.com.br. Telefone é o 13 30 20 18 77. Conheço o trabalho também pelas redes sociais. Daqui a pouco tem mais recado no final do vídeo. Muito bem. Meus caros, o Santos está indo a Fortaleza, vai jogar em Fortaleza neste domingo contra o time sensação do campeonato, né? Sensação é aquele mistura de chocolate com morango, né? Enfim, era o nome do bombom, né? Mas, ao que tudo indica, não será uma partida doce para o Santos, né? Fazendo um trocadilho infame aí com a brincadeira do sensação. Vai ser um jogo amargo, salgado, difícil, né? Porque a equipe do Fortaleza é muito bem treinada pelo Juan Pablo Vojvoda, que dizem, né, segundo alguns colegas de imprensa, foi oferecido ao Santos 2 vezes antes do acerto com o Fernando Diniz, que tinha um acerto também com o Fortaleza, e o Santos atravessou o Diniz para vir para cá e deixou o Fortaleza livre para contratar o Vojvoda. A única coisa que muita gente fala agora diz assim, que tá vendo, o Santos devia ter contratado o Vojvoda. Mas vamos lá, depois do Ariel Holan, vocês acham que aconteceu o que se contratasse esse treinador que ninguém conhecia por aqui, né? Ou a maioria não conhecia, né? Uma aposta, alguém que vem de fora, né? Podia dar certo, mas e se não desse? Porque vamos combinar, a pressão em cima do Santos é uma, em cima do Fortaleza é outra completamente diferente. O Fortaleza ele tem a obrigação de ser protagonista no seu campeonato local. E claro, está tentando, obviamente, porque tem lá um bom projeto, ser protagonista também em termos nacionais, internacionais. Mas hoje essa responsabilidade ainda não cabe à equipe cearense. O Santos sim tem responsabilidade. A torcida, por exemplo, exige muitas vezes de forma equivocada um título no momento em que não é possível. E se o Santos, por exemplo, passar na Copa Sul-Americana, essa pressão pelo título, se chegar numa semifinal, chegar numa final, aumenta, né? Então, é bem complicado essa coisa de comparar o trabalho do técnico de um clube com o outro, porque são muitas as diferenças, né? E eu imagino que a gente vai observar um pouco disso em campo neste domingo, porque assim, conceitualmente, os dois times têm um jeito de jogar parecido, que é posse de bola, pressionar o adversário, linha alta e coisa e tal. Só que no Fortaleza, talvez até pela questão de não haver essa pressão e talvez pelo Vojvoda, eu não conheço, nunca vi, eu nunca conversei, nunca ouvi entrevista, ele talvez seja um cara que esteja lidando melhor com a situação do que o Diniz. Por quê? Porque o Fortaleza não é um clube que está em crise, né? O Santos é um clube que está em crise financeira ainda. A gente não fala porque o presidente do Santos está resolvendo as pendengas jurídicas e administrativas e financeiras, mas o fato é que o Santos ainda é um clube em crise, com muitas dificuldades, e vai demorar ainda alguns meses para você estar numa situação razoável. Então é muito mais fácil você administrar um clube, e eu não sei qual é a realidade política do Fortaleza, que tem estrutura, que tem poucas dívidas, que tem um projeto definido, em comparação com trabalhar num clube que, além de ter todos os problemas que eu citei, financeiros, administrativos, tem uma eterna guerra política nos bastidores. O Santos é um time que não tem paz, né? Claro, todo time tem, toda equipe, todo clube tem as suas divergências políticas, mas eu não sei se é igual no Santos, né? Porque sempre tem alguém querendo puxar o tapete de quem está sentado na cadeira de presidente para poder criar o caos e colher alguma coisa no futuro. Então, eu faço sempre essa ressalva de que é muito difícil comparar realidades de alguns times do futebol brasileiro. O fato concreto é que o Fortaleza hoje é um time que tem melhor campanha na competição. O Fortaleza não tem mais nenhuma outra disputa, né? O produtor não está na Copa Sul-Americana, obviamente, não está na Copa do Brasil, está ainda? Agora eu não lembro, né? Fortaleza está, né? Vai pegar o Fluminense, não é isso? Confirma aí depois, por gentileza. Mas enfim, o Santos tem mais
Pega um campeonato mais difícil no começo da temporada, que é o Estadual de São Paulo, com todo respeito, não tem comparação com outros estaduais. O Santos também veio de uma temporada puxada por causa da Libertadores passada e perdeu um monte de jogador. Parece que eu estou aqui dando um monte de justificativa por uma possível derrota. Não é, é apenas um enxergar da realidade, é apenas um posicionamento que tem que ficar claro para o torcedor. Se acontecer do Santos perder do Fortaleza, não é o fim do mundo. É o fim do mundo assim, se perder é muito feio, né? Mas se for um jogo disputado e o Santos perder o jogo, não é algo para você arrancar os cabelos. É ruim em termos de tabela, óbvio que é, né? Mas vamos olhar com a realidade, com os olhos da realidade. Não dá para a gente esconder o fato de que o Fortaleza está melhor, ganhando Palmeiras fora de casa. É uma equipe que tem uma tranquilidade maior e o Santos vive brigando contra quem está fora e muitas vezes contra quem está dentro. E aí o Diniz tem aquela situação em que ele precisa pensar duas vezes, né? Aquela dúvida cruel. Quinta-feira tem um jogo pela Sul-Americana que pode valer ao Santos uma passagem para a semifinal e aí o Santos ficaria a 3 jogos do título da Sul-Americana. Mas ao mesmo tempo ele precisa somar ponto no Campeonato Brasileiro. E o Santos tem alguns jogadores que eles são imprescindíveis. Um deles está fora, o Marinho. E pelo que me consta, ele não volta nem contra o Libertad quinta-feira, né? Nem contra o Libertad ele volta na quinta-feira. Aí você tem o João Paulo, que é goleiro, que joga de uma forma mais preservada no aspecto físico, né? E você tem o Sanches. E você tem o Sanches, que é um veterano, que é um jogador que é muito importante para as necessidades do Santos, e ele precisa ser trabalhado com calma. Não dá para botar o Sanches 90 minutos todos os jogos, quarta e domingo, né? Por mais que eventualmente você ouça alguns ex-jogadores dizer não, a gente sempre joga quarta e domingo, jogava, o jogador tem que jogar. Gente, pelo amor de Deus, né? Não é certo. Até o Cristiano Ronaldo, que é uma máquina, o técnico da Juventus desta temporada, é o Alegre que está de volta lá, produtor, na Juventus, né? Falou, olha, Cristiano Ronaldo vai ser um jogador que pela idade, mesmo com a força física que tem, vai precisar ser preservado eventualmente. Você imagina qualquer outro jogador que não tem a força física do Cristiano Ronaldo. Então o Santos precisa dar uma preservada no Sanches eventualmente. Mas eu vi a lista dos relacionados, que saiu pouco antes de começar a gravar esse vídeo aqui, e lá está o Carlos Sanches. E pelo time que treinou, divulgado pelo Lucas Mussetti, é exatamente a mesma equipe que começou contra o Independiente, contra o Libertad, né? O Santos num 4-4-2, com o Pirani no meio, o Sanches caindo um pouco mais pela direita, o Marcos Guilherme de falso 9 e o Lucas Braga na ponta esquerda. Então, time provável: João Paulo, Madison, Luiz Felipe Kaique e Felipe Jonathan, Camacho, Jean Mota e Sanches, e o Pirani, né? E na frente o Marcos Guilherme e o Lucas Braga. Eu faria algumas mudanças. Eu, por exemplo, tentaria o Marcos Leonardo, traria o Pirani para trás, deixaria o Sanches no banco. Eu colocaria o Moraes para jogar de novo e preservaria o Felipe Jonathan, né? Um pouco, acho que dá para revezar nesse caso. Não sei se ele poderia mexer numa outra posição, mas enfim, é o tal do cobertor curto que o Santos tem neste ano, nesta temporada. Com alguns jogadores jovens que eventualmente podem ajudar, podem entrar na equipe quando for preciso, mas você não tem muito mais o que mexer não, né? Você tem alguns jogadores que compõem bem, mas o chamado time titular é esse, exceção feita ao Marinho, que está fora, e quando ele voltar, não sei se o Diniz, por repetir o esquema, talvez mantenha. O Marinho não tem muito a cara de jogar de falso 9 como o Marcos Guilherme, mas alguém vai falar assim, mas o Marcos Guilherme também não. Não sei, vamos ver. Então é aquilo, é um jogo em sã consciência que o Santos tem que entrar como ele tem feito em termos de disposição tática, né? Ele tem que entrar para competir, tentar se impor, ter os seus números sempre superlativos. Ele precisa corrigir as falhas, né? Defensivas, a defesa não pode tomar a bola nas costas como toma toda hora, né, para não acontecer o que aconteceu com o Kaique na última partida, e aí não é questão individual, é questão de posicionamento mesmo, né?
o pessoal fala Avenida Felipe Jonathan, Avenida Madison, nas costas dos dois. É porque o time joga muito à frente, né? Joga com a linha muito alta. E você não pode permitir que o adversário lance essa bola nas costas da defesa do Santos. Então, esses erros defensivos precisam ser corrigidos. E claro que o técnico do Fortaleza analisa, e como todo treinador, analisa o que está acontecendo no time do Santos. E vai preparar uma arapuca, com certeza, para a partida. Claro que tem uma circunstância diferente, que é o fato de o Fortaleza ter que jogar, vai jogar em casa, tem que mostrar serviço, tem que ir para frente, então o Santos vai ter um pouco mais de espaço. Se mudar um pouquinho a configuração do time, der uma segurada, o Santos pode até aproveitar o contra-ataque. Tem tudo para ser um jogo bastante aberto. E aí, em sendo um jogo bastante aberto, quem está na linha de frente não pode bobear, né? Sem o Marinho, sem um centroavante, o Marcos Guilherme, o Lucas Braga, o próprio Pirani, que faz tempo que não faz gol, se precisar do chute de fora do Jean Mota, a chegada do Sanches, o Santos tem que aproveitar as oportunidades que pintarem. Alguém vai dizer assim, pô, mas o Fortaleza é favorito para a partida. Talvez seja numericamente pela questão de tabela e por jogar em casa. Mas eu não acho impossível o Santos conquistar um resultado positivo lá não. Um empate até é razoável, mas por que não vencer, né? O futebol é assim, quantas e quantas vezes a gente já não viu o time que chegou totalmente desacreditado e foi lá e conseguiu. O Santos contra a Chapecoense a gente achou que ia ser um baile, e não foi, né? E não foi. Então, acho que dá pra gente esperar, torcer, né? Sempre com fé. Não é difícil, ultimamente o futebol que está sendo apresentado pelo Santos não é dos mais agradáveis aos olhos, mas a gente precisa assistir acreditando. Esse time já deu mostras que pode apresentar um futebol melhor, né? Nas partidas contra São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, mas houve uma queda, houve um decréscimo, porque atletas saíram, o Caio Jorge saiu, o Marinho não está na equipe por hora, enfim, o Santos tem essas dificuldades e por isso reiniciou um processo de reconstrução, um novo jeito do time jogar. Talvez esse 4-4-2 fique com o Pirani e o Sanches juntos, com o Jean Mota e com o Camacho no meio, e aí só dois atacantes. Quando o Marinho voltar, vamos ver o que pode acontecer. Enfim, o Santos tem aí a expectativa de trazer esse Ione Gonzalez, pode acrescentar de alguma maneira aí a peça ofensiva santista. O fato é que nós estamos ainda naquele momento de muita necessidade da equipe, porque são jogos decisivos em cima de jogos decisivos, então tem que ganhar ponto no Campeonato Brasileiro para não ficar para trás, para não ir parar na parte 2 da tabela, na segunda página da tabela, o que é um perigo, e precisa passar na Copa Sul-Americana. Depois vai ter a Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, o jogo fora, e aí a CBF, por conta de datas aí, de competições da seleção brasileira e tal, deu uma esticada. O jogo já não vai ser na semana seguinte. Ou seja, depois da partida contra o Flamengo, o Santos não vai ter que fazer a partida contra o Atlético Paranaense na Vila. Vai haver um intervalo maior de cerca de 20 dias, né? Só em setembro, mais lá para o final de setembro, que vai ter essa segunda partida entre Santos e Atlético Paranaense. Então, vai dar um respiro, né? Vai ter rodada do Campeonato Brasileiro, que acho que não vai acontecer também. Então, vai ter um tempo aí, talvez, para o Diniz dar uma ajeitada em algumas coisas, e a gente torce, claro, que o Marinho se recupere o quanto antes, porque o Santos precisa do Marinho, é o seu principal atacante. Não dá para abrir mão do pouco que o Santos tem. O Santos tem um elenco que é muito enxuto. O Zanocelo, por exemplo, machucou, já é uma opção a menos de meio de campo. O Boza estava machucado, mas uma opção a menos no sistema defensivo. Então, vamos torcer, né, para que os problemas vão se resolvendo aos poucos e que o Santos possa ser competitivo e, quem sabe, beliscar um resultado bacana contra o Fortaleza. Mas eu deixo claro, não estou aqui entregando os pontos, obviamente, porque eu acho que o Santos tem que entrar sempre contra qualquer adversário para buscar o resultado, né? Não pode ter medo de ninguém. O Santos não pode ter medo de Barcelona, de Bayern de Munique. Quando o dia que tiver que jogar de novo contra um time desse, não é para ficar com trauma, nada disso. Com todo respeito, não pode ter medo de time nenhum do futebol brasileiro, né? Então o Santos tem que ir lá para ganhar o jogo. Se for possível, ótimo, comemoraremos.
Se der um empatezinho, beleza. Se perder também não é o fim do mundo, porque a gente sabe o bom adversário que o Santos tem neste domingo, 6h15 da tarde, o jogo que tem transmissão da TNT para TV a cabo, né? E para quem eventualmente não tem a TNT ou quem estiver no Ceará, não sei nem como é que é o contrato lá do Fortaleza, mas o jogo tem Premiere também, se você quiser fazer opção pela sua transmissão preferida. Produtor, tempo? 15. Tudo bem, 15 minutos? Então eu vou fechando este vídeo do Canal 10, lembrando que neste domingo tá no forno, né, o nosso vídeo especial editado da semana, espero que dê tudo certo, em que a gente fala sobre prospecção de jogadores, trabalho de captação, porque isso tem dado alguma polêmica, algumas discussões, né? Jogadores que estão vindo de fora para o Sub-23, para o Sub-20, né? Própria base, você olhar para o mercado, jogadores que são do Santos que estão emprestados, a gente fez uma reflexão sobre esse tema, e se tudo der certo, subiremos o vídeo no início da tarde deste domingo, tá certo? Bom, já falei aqui em nome da Exatec Informática, falo também em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Dito isso, eu vou fechando este vídeo do Canal 10, pedindo para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like no vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Neste domingo, depois que a bola parar de rolar para Santos e Fortaleza, a gente volta por aqui analisando o resultado, tomara que com bom resultado do Santos no Brasileirão, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.